Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler o texto todo, mas eu não vou ler todo. Eu quero ler primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 6. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. Versículo 6 em diante. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jesser, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jesser, e nenhum dentre vós que se doou de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vem vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, Pesto, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: tu morrerás certamente, tu e toda a tua casa, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até aos bois e jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. Meu Deus, fala conosco esta noite. Eis a tua palavra sagrada e poderosa, que varou séculos para chegar em nossas mãos.
Fala poderosamente aos nossos corações. Queremos que a nossa vida floresça com a Tua pedagogia, com o Teu ensino e com a Tua palavra. Fala conosco esta noite. Toca-nos com o fogo que vem da Tua palavra e acende a chama em nossos corações. É o que eu oro no nome de Jesus. E todos dizem: podeis sentar em nome de Jesus. Meus queridos, olhem para cá. Prestem muita atenção nessa palavra de hoje. Sua vida pode florescer ou virar um deserto. Vou repetir. Sua vida pode florescer ou virar um deserto. Olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Sua vida pode florescer ou virar um deserto. Nenhum de nós que aqui estamos queremos que a nossa vida seja um deserto. Nós queremos que a nossa vida seja um pomar, seja um jardim, seja um lugar regado, florido, verdejante. Todavia, todos nós já experimentamos momentos de florescimento e momentos também desertiais. Aliás, a vida existe com a luta do ser humano para que a sua vida não vire um deserto, mas para que a sua vida esteja regada, florida, verdejante, frutífera. Nós vemos aqui duas histórias. A história de Davi e a história de Saul. Eu não li o texto todo, porque eu não queria gastar tanto tempo com a leitura, mas eu vou falar dessas duas histórias. A primeira é a história de Saul e a segunda é a história de Davi. Saul tem ao seu lado um exército. Saul tem do seu lado milhares de homens. Davi tem pouco mais de 400 homens. E o que você vai ver nessa história é um grande rei com um grande exército, mas a vida deste rei Saul vai virar um deserto, vai secar, vai minguar, vai perder a viçosidade, a beleza, o encanto. E nós vamos ver a vida de Davi com pouco mais de 400 homens. E a vida deste Davi vai crescer, vai florescer, vai se tornar um jardim bonito, vai se tornar um jardim belo. E nós estamos aqui lendo essa história para descobrirmos o que é que eu preciso viver e fazer para que a minha vida não vire um deserto, para que a minha vida não se torne um ambiente causticante, empoeirado, desprezível, opaco, desértico. E o que é que eu preciso fazer para que a minha vida, minhas emoções seja florescente, seja florida, seja verdejante? Porque, irmãos, é possível alguém ganhar, conquistar, ter poder, mas a vida ser um deserto. E é possível você ser um errante, fugindo em cavernas, mas a sua vida ser florida, ser bonita, e crescer, e crescer, e crescer cada vez mais. Primeiro nós temos o exemplo de Saul. Vemos na vida de Saul, o que é que fez a vida de Saul se tornar um deserto? Devagar, sorrateiramente, quase que imperceptivelmente, a vida deste rei que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus deu a ele, meus irmãos, sabedoria, que Deus deu a ele profecias, que Deus deu a ele promessas. Mas este rei vai se perdendo, vai adoecendo, vai perdendo a presença de Deus, vai perdendo o contato de Deus. E a Bíblia diz que Deus o rejeita, Deus o abandona, Deus tira dele o seu Espírito Santo, e Saul começa a ser visitado por espíritos malignos, por espíritos perturbadores. E nós vemos, ao contrário de Saul, esse Davi que vem do nada, da caverna de Adulão, da caverna dos desprezados, errante pelo deserto. Mas esse Davi vai crescendo, 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 até se tornar um homem segundo o coração de Deus. O que é que levou a vida de Saul, irmãos, a se transformar nesse deserto? Quais foram os erros de Saul? Que erros este Saul cometeu? Em primeiro lugar, irmãos, Saul
alimentava amizades nutridas por interesses. Você pode dizer comigo? Saul nutria amizades sustentadas por interesse. Primeiro erro de Saul: Saul se arrodeou de gente, e essa gente que estava com ele, Saul acreditava que estava com ele porque era interesse, e ele alimentava o interesse das pessoas que estavam com ele. Ele se cercou de gente interesseira, ele se cercou de gente que não estava com ele, pelo caráter dele, pela bravura dele, pela unção que Deus tinha dado a ele. Saul não acreditava em amizades que não fosse por dinheiro. Saul só acreditava em amizades que existissem por interesses. Pessoas, irmãos, que se rodeiam de gente interesseira, de gente que está com você só quando tudo vai bem, de gente que está do seu lado quando as coisas estão rumando bem com você, e elas estão com você. Se você se rodear dessas pessoas, a sua vida vai virar um caos, a sua vida vai virar um deserto. Veja o que é que diz o versículo 6. Ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Olha o verso 7. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, que é Davi, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas. Olha o que é que Saul está dizendo. Vocês acham que Davi tem terras para dar a vocês? Vocês acham que Davi tem exército para fazer vocês chefes e capitães de exército? Vocês pensam que Davi tem o que para dar a vocês? Davi é um pobre. Davi não tem exército para fazer vocês chefes, filhos de Benjamim. Davi não tem nada para dar a vocês. Ele não tem vinhas, ele não tem exércitos, ele não tem ninguém. O que Saul está dizendo é: ei, continuem comigo, fiquem do meu lado, porque Davi não tem nada para dar a vocês. Mas o que ele está dizendo em contrapartida é: eu sou rei, eu tenho poder, eu tenho vinhas, eu tenho terras, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas Davi não tem nada. Olha o que é que ele está dizendo: Davi não tem terras, Davi não tem riquezas para dar a vocês, então fiquem comigo, porque eu tenho coisas para dar a vocês. Irmãos, um pastor, um líder, seja o que for, se ele se circundar de pessoas interesseiras: vem para cá que eu te dou cargo, vem para cá que eu vou te botar numa igreja amanhã, vem para cá que eu vou te botar como pregador amanhã. Irmãos, ele pode até juntar exércitos maiores ao lado dele, mas aquelas pessoas jamais o amarão, aquelas pessoas jamais estarão com ele nas horas que as coisas dificultarem. Davi não tinha terras, nem vinhas, nem poder, ele só tem do lado dele 400 homens, mas aqueles 400 homens que estão com Davi não tem nada, e Davi também não tem nada para dar a eles. Mas o que é que faz aqueles homens ficarem com Davi sem Davi ter nada para dar? É porque Davi tinha caráter, e Davi tinha Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira muitas pessoas perto de você, mas se cerque de pessoas que estão com você por quem você é, pelo seu caráter, pelos seus princípios. Ainda que seja 2 ou 3 que estiver do seu lado, mas se esses 2 ou 3 que estiverem do seu lado estão com você, porque vê que o seu caráter, vê que você é um homem íntegro, vê que você é um homem verdadeiro, meu irmão, esses 3 sinceros do seu lado vale mais do que 100 falsos que estiver do lado do inimigo.
Veja o que é que Saul diz: acaso o filho de Jessé tem alguma coisa para dar a vocês? Ele não tem nada. Saul não acreditava em amigos do coração. Saul não acreditava que houvesse pessoas que estivessem com ele sem que fosse por interesses. E é por isso que ele diz: não vão para Davi, porque Davi não tem nada a vos dar. Davi não tem terras, Davi não tem vinhas. Meus amigos, você que me ouve aqui esta noite, você quer ver sua vida florescer? Então não se cerque de pessoas que estão com você por interesse. Se você acha que as amizades têm que ser por algum interesse, sua vida vai virar um deserto. Mas Davi tem 400 homens leais, e Saul acha que é porque Davi quer dar algo, mas Davi não tem nada material a não ser Deus. Deus está com ele, Deus está do lado dele. Aleluia! E eu quero, meus irmãos, me aproximar de pessoas, não porque elas podem me dar coisas materiais. Eu quero me aproximar de gente que tem caráter, que é reta, que é íntegra, que tem Deus em sua vida, porque eu sei que ao lado de pessoas íntegras e que tem Deus na vida, a minha vida será frutífera e florescerá, ainda que eu esteja em cavernas e em desertos do lado de fora. Dentro de mim haverá um oásis. Esse é o primeiro erro de Saul. Segundo erro de Saul, irmãos: Saul criou um ambiente de tensão e de desconfiança. Você pode dizer comigo: Saul criou um ambiente de tensão e de desconfiança. Eu conheço gente assim. Eu conheço de gente que não tem paz, de gente que não fica quieto. Ele tem medo até da sombra. Ele desconfia até da mulher, do filho. Ele não acredita nem no pai, nem na mãe. Gente que vive tensa, preocupada. Se você vai olhar para a vida desse Saul, irmãos, Saul vai se tornando uma pessoa patológica. Saul vai se tornando paranoico. Saul vai se tornando psicopata. Saul vai surtando. Veja o que é que diz o versículo 8 que nós lemos. Ele diz: olha, Davi no 7 ele diz: ele não tem nada para dar a vocês. Aí ele diz: para que vocês fiquem conspirando contra mim. Olha o que é que Saul diz: vocês estão conspirando contra mim. Vocês estão levantando uma conspiração contra mim. Não há ninguém que me avise, até meu filho. Olha o que é que ele diz, olha que loucura. Até meu filho está fazendo aliança com o filho de Jessé. Ele não consegue nem falar o nome de Davi. Ele diz: olha, eu não confio mais nem no meu filho. O meu filho está me traindo. Olha o que é que estão fazendo. Ele está fazendo coisas contra mim. Vocês não me dizem nada. Vocês estão me armando cilada nesse dia. E se aproxima de Saul um homem edomita chamado Doeg. E sabe o que é que Doeg diz? E olha, não é só teus criados, não é só teu filho, não é só tua casa que está tramando contra ti, não. Quem está tramando contra ti são os sacerdotes. Os profetas de Deus estão tramando contra ti. Porque Davi foi lá, e Abiatar, Aimeleque, os sacerdotes receberam a Davi, consultaram a Deus, e Deus falou por meio dos profetas com Davi. Irmão, Saul entra em parafuso. Você sabe o que é? Para onde você olhar, você não vê ninguém do seu lado. Você vive um inferno. Você não confia em ninguém, e o responsável de criar este ambiente é Saul. Porque uma coisa está ligada à outra. Se você se circuncida, se você se rodeia só de gente que é sustentada por interesses,
Logo você não vai confiar em ninguém, você não terá amigos, você será solitário. E Davi é um homem que vai ficando, Saul é um homem que vai ficando doido. Gente com mania de perseguição, gente com mania de conspiração, que toda pessoa chega a dar um abraço nela, e quando abraça, você diz: o que é que você quer? É aquela pessoa que: oi, tudo bem? É gentil, e diz: você está sendo muito gentil, o que é que você quer em troca? Todo mundo é suspeito para Saul. O ambiente de Saul é esse, é um ambiente que todo mundo suspeita de todo mundo. E um ambiente, irmãos, que todo mundo suspeita de todo mundo, é um ambiente doente, é um ambiente assombrado. Porque, irmãos, o ambiente que eu quero, o ambiente que eu quero viver na igreja, o ambiente que eu quero viver na minha família, não é um ambiente de suspeição, não é um ambiente de desconfiança. A igreja não pode ser uma comunidade onde um se desconfia um do outro, um diz: ele está armando para mim, ele está torcendo contra mim. Não, a igreja não é para ser esse tipo de ambiente. A igreja é para ser uma comunidade do amor de Deus, de irmãos que se reúnem e dizem: o teu Deus é o meu Deus, o teu caminho é o meu caminho, onde você for eu vou também. Aleluia! Mas olha o ambiente de Saul, ninguém confia em ninguém. Já pensou um lar assim? Que o marido não confia na esposa, qualquer coisa que a esposa estiver fazendo: ei, está olhando o que aí? Ou qualquer coisa que a esposa estiver fazendo: ei, está paquerando com quem? Lares, famílias que vivem nesse ambiente de desconfiança, de ciúme, de suspeição, que todo mundo desconfia de todo mundo, que ninguém confia em ninguém. Meu irmão, o resultado de você viver sem suspeitar de ninguém é que geralmente você pode quebrar muito a cara e se decepcionar muito, mas que se decepcione. Aqui é um ambiente para ninguém maldar ninguém. Aqui é um ambiente para nós dizermos: onde você for eu vou, o seu Deus é o meu Deus, a tua guerra é a minha guerra, eu estou contigo. Vamos orar, Deus está conosco, vamos vencer a batalha. Quando você olha, irmãos, lá para Davi, você vai ver outra coisa. Você vai ver que havia amor entre Davi e aqueles homens. Davi elogia seus guerreiros. Teve uma vez que Davi disse: olha, eu tenho sede, estou com sede. E de noite aqueles guardas de Davi foram se arrastando pelo chão, arriscando suas próprias vidas, buscar água para Davi na fonte de Belém. E quando eles trazem água para Davi, Davi diz: Deus me livre de beber esta água. Esta água custou o sangue de vocês. Vocês são demais, eu respeito demais vocês. E Davi é incrível, ele escreve um capítulo da Bíblia só falando o nome dos guerreiros que estavam do lado dele. Isso é bonito. Davi dizia: eu não estou aqui porque eu sou o bambambam, eu estou aqui porque do meu lado tem gente guerreira, eu estou aqui porque do meu lado tem gente de confiança, eu estou aqui porque do meu lado tem gente que me salvou nas horas difíceis, que estão comigo. Esse espírito: quem será o próximo a me trair? Quem será o próximo? Deus me livre desse espírito, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero caminhar ao lado de gente que diz: olha, pastor, eu estou aqui porque eu quero, eu tenho prazer em estar aqui. Não é interesse, pode confiar, nós estamos juntos. É isso que a igreja precisa, irmãos. É isso que sua vida precisa, de gente de confiança. De gente que diga: venha o que vier, nós estamos juntos nessa parada. Venha o que vier, nós estamos juntos nessa guerra. Vamos cingir a espada juntos e vamos entrar na batalha, porque Deus está do nosso lado. E sabe o que é que levou Saul a viver nesse ambiente de suspeita? É porque Deus já o havia abandonado.
Deus já o havia deixado. E sabe o que é que Saul faz? Vai ficando louco, cada vez mais louco, e vira um psicopata. Terceiro erro de Saul. Irmão, Saul se fechou para opiniões que fossem contrárias a seus interesses. Isso é um perigo. Diga comigo, Saul se fechou para opiniões que fossem contrárias a seus interesses. E não, se você colocar do seu lado só gente que diz amém para tudo que você diz, você vai se dar mal. Você precisa de gente ao seu lado que lhe respeite, que lhe queira bem, mas gente que tenha coragem de lhe chamar no canto e dizer: eu acho que você está errado. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que você não está certo. É bem difícil, irmãos, para a gente. E dizem os psicólogos que uma das artes que os pais devam usar para com seus filhos, para que eles não virem monstros, é que os pais devam contrariar seus filhos. Hoje eu vinha do colégio com o Uriel, e ele veio do colégio até em casa clamando a mim por linguiça. Papai, compra linguiça. Eu já tinha dado linguiça a ele ontem. Ele já tinha comido linguiça antes de ontem. Disse: hoje eu não vou comprar. Você já comeu 2 dias, você come linguiça. E ele veio num pranto só. Eu deixo chorar. Ele tem que ser contrariado, porque na vida nem sempre a porta vai estar aberta. Na vida nem sempre você vai ter abraços. Vai ter gente que vai lhe dar tapum e tapa. Uma pessoa procurou esses dias dizendo: pastor, vou deixar o emprego porque a pessoa que trabalha comigo fica falando mal da Canaã. Eu digo: não, você tem que sumir do mundo. Porque se você vai deixar o seu emprego porque tem uma pessoa que fala mal da Canaã, você tem que sumir, você tem que ir para o céu. Porque tem tanta gente desempregada, você está querendo deixar um emprego porque tem alguém lhe contrariando. Isso é doença. A gente tem que aprender a ouvir coisas contrárias a gente, porque nem sempre a gente está certo. Irmãos, quando um homem se cerca de pessoas que só dizem: eu concordo, eu concordo, eu concordo, eu concordo, está perdida. Está perdida. Porque toda vida que aparece alguém com a opinião contrária, ele leva para o lado pessoal e acha que a pessoa está querendo tramar contra ele, e não é. Não se rodeie de pessoas que concordam com você em tudo, porque assim são os bajuladores. Irmão, bajulador é igual a carvão: quando aceso queima, quando apagado suja. É um perigo, o famoso babão. É por isso que Deus é bom, Deus é Pai, mas Deus não nos diz somente sim, Deus também diz não. Deus também diz não. Mas o que é que Saul faz? Saul se fecha. Qualquer pessoa que tem uma opinião contrária a ele, ele quer matar. Olha o versículo de número 9. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho, ao filho de Jessé, vim vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E Saul começou a dizer: ei, por que você está recebendo Davi aqui? Por que você está recebendo ele aqui? Aí o sacerdote olhou e disse: que é isso? Não, rei, não é bem assim não a história não. E outra, por que você está dizendo isso? Para começar, Davi é teu genro.
Ele é casado com tua filha. Aí o sacerdote diz: quem há entre os teus criados que seja mais fiel a ti do que Davi? Quem é Saul entre os teus aí que seja mais fiel a ti do que Davi? Irmãos, porque de verdade Davi, apesar de ser perseguido por Saul, ele se mantinha fiel a Saul. Várias vezes Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e Davi não o matou, dizendo: ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Sabe o que é que Saul faz? Ele está sendo contrário à minha opinião, ele está sendo contrário ao que eu quero, ele está sendo contrário à minha vontade. Sabe o que é que Saul faz? Já que você está sendo contrário, você vai morrer. Você vai morrer. Escute só. Cuidado com gente que quando você diz você está errado, ela parte para cima de você. Não se cerque de quem só diz o que você gosta. Não se cerque de só quem fala o que você gosta. Davi, Saul, ô Saul, você está errado. Davi não quer lhe matar. Ô Saul, Davi não quer destruir você não. Saul, você está errado. Ninguém é mais fiel a você do que Davi. E sabe o que é que acontece? Saul perde o controle sobre sua perversidade. A perversidade de Saul cresce. E sabe o que é que ele faz? Ele manda matar todos os sacerdotes do Senhor. Ele manda matar toda a linhagem sacerdotal. E sabe por que ele quer matar a linhagem sacerdotal? Porque Deus está contra ele. Deus é contra Saul. E já que Deus é contra Saul, eu tenho que matar os sacerdotes, para que Deus também, se ele não fala comigo, ele não vai falar com Davi também não. Se Deus está contra mim, ele vai ficar contra todo mundo, porque eu vou matar os sacerdotes. Não vai ter mais uma linhagem de gente para escutar Deus. O que Saul faz é maligno. Ele quis destruir, não foi um sacerdote, ele quis destruir toda a casa sacerdotal, para que não houvesse mais sacerdotes. E o que era o desejo de Saul? Reinar sem Deus, reinar sem ouvir advertência, reinar sem ouvir correção, reinar sem ouvir exortação, reinar sem que Deus estivesse dizendo: está errado, então eu vou matar essa voz. E esta voz vem para o meio dos profetas e sacerdotes que consultam ao Senhor, e eu vou matá-los. Terrível. E sabe o que é que ele diz? Escuta: mate a todos. Mate a todos. Sabe o que é assustador? Sabe o que é assustador, irmãos? Presta atenção. É que Saul perdeu o reino. Saul perdeu o reino porque Deus disse por Samuel: você vai guerrear contra os filisteus, e você tem que matar mulheres, crianças, animais. Você tem que matar o rei. E sabe por que Saul perdeu o reino? Porque Deus mandou ele matar a todos. E foi o que ele fez? Deixou o rei vivo. Ele não matou Agag. Veja só, ele tem pena de Agag, que é um rei maligno, mas ele não tem pena nem misericórdia dos sacerdotes.
E a malignidade dele foi tão grande que os próprios amigos de Saul, filhos, criados que estavam com ele, disseram: olha, Saul, eu não mato, eu não tenho coragem de tocar nos homens de Deus, eu não tenho coragem de tocar neles. E sabe o que é que Saul queria? Se eu matar eles, primeiro, Deus não vai mais falar, nem por visão, nem por profecia, nem por Urim e Tumim. E se eu matar os sacerdotes, o fogo do tabernáculo vai se apagar. E se o fogo se apagar, Jeová se vai. Porque todos os dias 6 da manhã, ia todos eles um atrás do outro, lá para o tabernáculo, para limpar os tubos de azeite, para remover a cinza velha, para manter o fogo aceso no altar. E quando era 6 da noite, eles voltavam de novo, limpavam os tubos, tiravam a cinza, removiam a sujeira, para que aquele fogo que Deus acendeu jamais se apagasse. Mas Saul queria destruir, como nos dias de hoje também há um espírito maligno querendo matar os profetas, os pastores sérios, os pregadores do evangelho, para o fogo se apagar, mas nunca vai conseguir destruir, porque Deus é quem acendeu o fogo, e jamais este fogo vai se apagar. Aleluia, aleluia. Cadê os sacerdotes do Senhor? Quem é sacerdote? Mas os guerreiros de Saul disseram: não tenho coragem de matar sacerdote. E aí Saul chamou um homem que não era judeu, não era de Israel, um edomita, das terras de Edom, um homem chamado Doeg. Irmãos, e este Doeg, ele destruiu, ele matou toda a casa de sacerdotes. E veja o que é que diz a Bíblia: matai os sacerdotes, versículo 17, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para o arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou. E naquele dia foram mortos 85 homens que vestiam o efode de linho. Também Anode, a cidade de sacerdotes, ele fez passar a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois e jumentos e ovelhas, ele matou ao fio da espada. Que maldade, que perversidade, que coisa maluca. Sabe o que aqui Saul diz? Acabou os sacerdotes, acabou os homens para Deus usar, destruir com a nação de sacerdotes. Mas a Bíblia diz que um escapou. Aleluia, glória a Deus. Diga: um escapou. Ei, Satanás, tu não vai conseguir jamais destruir. Aleluia, pode glorificar a Deus, porque você vai escapar. O diabo quer te matar, quer te destruir, quer te calar, mas não vai conseguir, porque o Senhor vai te dar livramento. A Bíblia diz que um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou. E o nome dele era Abiatar. E este Abiatar fugiu e foi atrás de Davi. E disse: Davi,
mataram os sacerdotes do Senhor, só eu escapei. E Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai, fica comigo. Davi diz a ele, a Abiatar: fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará salvo comigo, Abiatar. Fica comigo, aleluia. Porque quem mexer contigo está mexendo comigo, e quem procura contra mim está procurando contra ti também. E assim Saul se perde. A vida de Saul termina ele consultando uma feiticeira. E o que é que há na vida de Davi? Há muita coisa, mas eu queria falar no texto que faz Davi florescer, que faz Davi triunfar, que faz Davi se tornar o homem que se tornou. Primeiro, Davi aprendeu a se humanizar junto de gente desacreditada. Você pode dizer comigo: Davi aprendeu. Foi fraco, diga: Davi aprendeu a se humanizar ao lado de gente desacreditada. Desacreditada. Meus irmãos, quando a Bíblia vai falar em Samuel de como Saul formou seu exército, escute só, a Bíblia diz que Saul procurou os homens mais fortes, mais prendados e adestrados para a guerra. Mas a Bíblia diz que quando Davi, aliás, foi formar o seu exército, irmãos, se juntou a Davi só o pior. Se juntou a Davi. Veja o que é que diz no versículo 1 do capítulo 22, que nós lemos o capítulo 22. Vamos ler a partir do versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a Davi todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez chefe deles, e eram com Davi uns 400 homens. Olha quem é que está com Davi, irmãos. Olha quem é a turma que está com Davi. Gente endividada, gente quebrada, gente amargurada, gente que está trancada numa caverna porque perdeu tudo e não tem para onde ir. E Davi chega dentro dessa caverna e Davi diz: olha, vocês não estão perdidos, eu acredito em vocês. E eu vou ser rei, mas vocês serão comigo, e vocês serão o meu exército. Se fosse consultar um conselheiro de marketing ou de empresa, Davi, rapaz, tanta gente aí brava, valente, bonita, bem sucedida, tu vai escolher os piores. Davi é homem segundo o coração de Deus, porque Deus levanta seu exército. E pode olhar que o exército de Jesus Cristo não é um exército de gente boa, não. Aqui tinha gente que era ladrão, traficante, confuseiro, matador, mas Jesus acreditou em você, e você hoje é de Jesus de Nazaré. Pois Davi era assim. Davi é um rei, irmãos, que conhece a sorte do amargurado, do triste, do desacreditado. Você já ouviu falar naquele que é o mais rico do mundo, Bill Gates? Você sabia que Bill Gates não contrata para a empresa dele
pessoas que sejam de uma empresa e ele sai dessa empresa e vem para a minha, ele não quer. Gente preparada que vem de uma empresa boa e ele não. Todos os funcionários de Bill Gates só são contratados se vierem de empresas que quebraram. Bill Gates só contrata gente que vem de empresa que faliu. E perguntaram a Bill Gates: por que você só contrata gente que vem de empresas que faliram? E ele disse: porque essas pessoas beijaram a lona. E são estas pessoas que beijaram a lona que aprenderam como é ruim, como é difícil beijar o chão. E eu sei que se eu botar elas aqui, elas vão fazer de tudo para elas não perderem a oportunidade que elas estão recebendo. Veja a sabedoria de Davi. Eu quero do meu lado essa gente amargurada, deprimida, endividada. Você lembra daquela história de um rei que todos os dias, irmãos, num dado horário do dia, ele se vestia de mendigo, se sujava todinho e saía no meio da cidade, todo vestido de mendigo, maltrapilho, assanhado. E um dia um dos nobres conheceu e disse: rei, o que fazes aqui, no meio dos desvalidos, dessa ralé? Ele disse: eu estou aqui para conhecer como é que está meu povo. Eu quero ver como é que está a vida do meu povo. Isso é bonito demais, irmãos. Eu não acredito em pastores que pastoreiam do alto dos seus escritórios de marfins e que em nada se parecem com o povo, que não tem cheiro de gente, que não tem cheiro de ovelha, que não come em qualquer lugar porque é o homem de Deus. Não, eu não acredito nesse tipo de gente que não cheira a gente, que não anda na casa de pobre, que só anda com os granfinos e poderosos. Não acredito nesse tipo de homem de Deus. Eu acredito em Jesus, que está no meio de gente desprezada, rejeitada, que ninguém mais quer. Deus andou com pescadores, com gente desacreditada. Eu não quero que a minha vida se transforme num castelo de Versalhes. O que é o castelo de Versalhes? Versalhes foi um rei da França que construiu o castelo dele longe da cidade, porque ele não queria olhar para o povo dele, para os súditos dele. Ele queria ficar distante da cidade, e o povo estava em miséria e ele não sabia nada do que acontecia no meio do povo. Eu quero ser como Ezequiel, que diz a Bíblia: estava Ezequiel no meio dos cativos da Babilônia, quando o céu se abriu e Deus apareceu para ele. Eu quero estar no meio do povo, dizendo: vamos lutar, minha gente, porque Deus vai nos dar vitória. Por isso a Bíblia diz: sendo ele igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de servo. Viveu no meio de pecadores, conheceu a sorte. É fácil, irmãos, você fazer discurso sem conhecer a sorte. Estava dizendo esses dias: olha, a melhor posição do mundo é pregador itinerante. Ele decora 5 mensagens, fica decorado as 5 mensagens. Como ele não prega para muita gente repetida, ele só prega em evento, ambiente pronto, euforia. Ele prega e vai embora. Mas muita gente não quer pastorear, porque pastorear tem que ter contato com gente, irmão. Gente que te chama para conversar, fazer uma pergunta da Bíblia 1h da manhã. Você tem que responder. Gente que chega lá 11h, eu estou acordado desde 6, vou deixar o menino 7 no colégio.
Aí tem gente que chega lá em casa 10h30 e diz: pastor, desculpa aí acordar o senhor essa hora. As pessoas acham que é maravilhosa a vida de um pastor. É bom demais, irmão, vem para cá. Você tem que conhecer. Vi a história de um pai que vinha com um filho no avião. E quando o avião estava prestes a decolar, o garoto começou a chorar. E o pai tentando acalmar e o menino chorando. Aí se levantou um camarada rude, grosseiro, e disse: se você não consegue fazer esse menino parar de chorar, você deveria ter deixado ele com a mãe dele. Aí o pai olhou e disse: ô moço, me desculpe, é porque a mãe dele vai lá embaixo no departamento de cargas, dentro de um caixão. Estou indo enterrá-la na cidade dela. Ela vai morta ali dentro do caixão e não tenho como fazer ele parar de chorar. E o camarada voltou para se sentar mudo na cadeira, porque não conhecia a realidade do que aquela pessoa estava vivendo. Sabe por que Davi vai se tornar um grande rei? Porque ele sabe de onde aquele povo estava, o que aquele povo estava passando, o que aquele povo estava enfrentando. E ele sabe, ele está no meio dessa gente. Davi está no meio do povo, e é por isso que ele vai se tornar o grande rei de Israel. Você quer que sua vida floresça? Não se trancafie no seu mundinho, fique no meio do povo, seja simples. Ande com todo mundo, coma com todo mundo, seja dado a todo mundo. Tenha cheiro de gente. Estava na Paraíba e um rapaz chamado Segundo chegou para mim e disse: pastor, eu olho para o senhor no meio dos meninos aqui, dos jovens, e eles ficavam impressionados comigo no meio dos jovens. Eu olho para o senhor no meio dos jovens: pastor, o senhor não tem cara de pastor não. Se olhar dali para cá e ver o senhor aqui, ninguém disse que o senhor é o pastor não. O senhor não tem jeito de pastor. Eu disse: graças a Deus, meu filho, que eu estou passando o mesmo problema de Jesus. Aí ele: como assim? Deus veio, mas ninguém viu, porque ele estava ao lado de gente simples. Antes de eu ser pastor, eu sou crente em Jesus Cristo. Fui tirar foto com uma menina uma vez e veio para tirar foto e ela disse: não, pastor, assim não. Eu digo: o que foi? Com cara de pastor. Aí eu fiz. Que o povo acha que os crentes é um nível, o pastor é outro. E o povo não está acostumado a ver um Davi no meio de gente endividada, ungido de Deus, andando, irmãos, com esses forasteiros, com essa gente desacreditada. Deus olhou e disse: esse aí é o cara. Segundo lugar, Davi era um homem que tinha sentimentos com os céus. Davi cuidava dos céus com amor. Olha o versículo 3 e 4. E fez-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Que coisa linda, você não entendeu? Isso é lindo. Davi está preocupado com seu pai, com sua mãe. Davi pega seu pai e sua mãe e diz: pai, vem cá, pai, eu vou te levar para o rei ali, e ele vai cuidar de ti. Ô rei, eu queria que você guardasse meu pai, cuidasse da minha mãe, que dessem abrigo a eles, porque eu não sei o que é que Deus vai fazer por mim, mas eu queria que você cuidasse do meu pai, eu queria que você cuidasse da minha mãe. Isso é bonito. Você quer que sua vida floresça? Cuide dos seus, cuide do seu pai, cuide de sua mãe, cuide do seu irmão, cuide das pessoas que estão próximas a você. Que coisa bonita, Davi. Meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai, eu vou levar meu pai.
E foi-se Davi a Mispa e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe aqui. Pergunte para o seu irmão: você tem tempo para os seus? Você tem tempo para o seu filho? Você tira um tempozinho para sua mãe? Irmãos, a gente tem falhado muito nisso. Gente que é um sucesso, mas que está sacrificando o lar. Gente que é um sucesso, mas está sacrificando os filhos. Gente que é um sucesso, mas está sacrificando o casamento. E o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua família? O que adianta, pastor, você pregar para o mundo inteiro se você não pode pregar para a sua casa? Você ensina Jesus para os outros, mas não ensina para o filho. Na década de 60, mais ou menos, aconteceu um fato em Fortaleza, muito triste. Eu li num livro isso, um livro de história de um pastor. Ele conta a história de uma moça, filha de um pastor da Assembleia de Deus, e a menina aparou as pontas do cabelo. Aparou as pontas do cabelo. Ele pegou a menina e deu uma surra. Mas irmãos, como se dá num bicho. E arrancou os cabelos da menina, que ela não pôde mais sair de casa. O pai saiu, foi para a área de casa. A menina foi para o fundo do quintal, tomou um banho de querosene e ateu fogo no próprio corpo. E esse pastor conta que o pai, em desespero, vendo a filha queimar, e aquele homem nunca mais foi o mesmo, porque ele fez aquilo só preocupado com o que os irmãos da igreja iam dizer com ele, porque a filha cortou as pontas dos cabelos. Quando a partir do momento que igreja, instituição evangélica, se tornar para mim mais importante do que meu filho, eu já neguei a fé e sou pior do que o infiel. Ouviu? Mas Jesus disse que tem que deixar amor de pai, de mãe e de filho pelo reino. Pelo reino! É pelo reino! Não é pelo um culto, não é por um domingo de pregação, não, é pelo reino. Por um dia de culto eu deixo qualquer culto por uma necessidade de um querido meu. Qualquer ente querido seu é mais valioso do que qualquer tradição. Mas aquele pai viu a filha queimar. Davi não, Davi cuidou dos seus. Mas deixa eu terminar. Você sabe qual é o grande segredo de Davi? Em último lugar, é que Davi se manteve sensível a Deus. Você pode dizer comigo: Davi se manteve sensível a Deus. Pergunto, Senhor, você ainda é sensível a Deus? Você ainda é sensível ao Espírito de Deus? Deus ainda fala e você ainda ouve? Davi era um homem que mantinha-se sensível à voz de Deus. Veja o que é que diz o verso 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte. Porque Davi estava sendo perseguido, ele foi para um lugar forte. Eu estou no lugar forte. Aqui ninguém me pega. Eu estou num lugar tranquilo. Aqui Saul não me pega. Aí Gade veio e diz: Davi. Oi, Gade. Está onde, Davi? Estou aqui nessa fortaleza, esse lugar protegido. Gade disse: não fiques aí nesse lugar forte. Vai
e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Não fique aí. O que a Bíblia diz em seguida? Davi saiu. Porque tem gente não que está na fortaleza e Deus diz: sai daí. Espera aí um pouquinho. Espera aí, deixa eu terminar aqui o telecine. Deixa eu descansar um pouquinho. Mas o profeta vem: sai daí, vai para Judá. E o que é que ele faz? Se levanta e sai. Irmãos, Davi era sensível à voz de Deus. Os profetas diziam, Davi cumpria. Porque a Bíblia diz: creia no Senhor e estareis seguros. Crede nos meus profetas e prosperareis. Davi ouvia Deus e obedecia a Deus. Deus chegava e dava uma ordem a Davi. Davi cumpria. Foi isso que Deus disse a Samuel: olha, eu já me provi de um rei, e ele executará tudo que eu mandar ele fazer, ele fará. Esse é o homem que vai florescer, que vai ter uma vida frutífera. É um homem sensível no culto, na hora da adoração. Na hora da oração Deus está falando, e ele está dizendo: aleluia, eu creio, Senhor, eis-me aqui, eu obedeço, Deus está aqui e está falando comigo. Mas tem gente que não, irmãos. Pior do que calhambé, que a manivela. Está como Jó, Deus passa na frente e ele... Deus passa de trás, ele... Jó disse: o Senhor passa à minha frente, eu não noto. Passa atrás de mim, eu não vejo. Perdeu a sensibilidade. Aí precisa de cultos agitados por homens. A palavra é só um rabisquinho. O resto é o homem. Faça isso, levanta a mão, manda para cá, vem para cá, bora. É a malhação. Porque perdeu a sensibilidade. Peça a Deus para lhe devolver a sensibilidade. Você pode dizer comigo: Deus, me ensina a te ouvir. Você vê profetas insensíveis. Rapaz, eu acho graça do Elias. Elias quer morrer e quer fugir de Deus. Sabe para onde é que Elias foi? Elias fugiu de Deus. Para onde é que Elias está fugindo? Para onde? Eu estou fugindo de Deus, eu quero ir para longe do Senhor. Aí a Bíblia diz: entrou Elias da caverna em Horebe. O monte de... Estou fugindo do Senhor. Vou entrar numa caverna, estou fugindo de Deus. Tu está fugindo de Deus para onde? Horebe. O monte de Deus. Aí Deus chegou e disse: o que é que tu está fazendo aqui? Aqui eu estou aqui é o monte de Deus, eu estou aqui. Tu está insensível. Ah, meu irmão, que tem de gente fugindo para cima de Deus, achando que está indo para longe e está vindo para cima. Deus está aqui hoje à noite. E eu estou pregando palavra do Senhor para a sua vida. Conselho bíblico, não é palavra de efeito, não, é Bíblia. Mas Davi é sensível. E sabe qual é o grande segredo de Davi? Eu vou terminar. Davi nunca entrou numa guerra. Davi nunca entrou numa guerra sem perguntar a Deus. Nunca. Davi dizia: Senhor, eu vou. Se Deus dissesse vai, ele ia. Davi dizia: Senhor, eu vou. Se Deus dissesse não vai, ele não ia. Aí a Bíblia diz, sabe o que? Que os filisteus atacaram uma cidade chamada de Keila. E os filisteus atacaram a cidade de Keila. E no versículo 2 do capítulo 23, olha o que diz: e consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila.
Mas Davi, Deus vai dar vitória a gente, esse lugar é fechado. Mas a Bíblia diz que Davi entrou, e Davi livrou os moradores de Keila. Mas foram dizer a Saul: Davi está dentro da cidade de Keila. E a cidade de Keila é uma fortaleza, está trancada, Saul. Saul disse: Deus entregou nas minhas mãos. Como é que pode? Irmão, você é um doido, você é um maluco. O cara matou os sacerdotes. Está dizendo: Deus entregou Saul nas minhas mãos. Deus entregou Davi nas minhas mãos. E Saul mandou chamar todo o povo. E Davi disse: eita, traz aqui o efode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de Sé tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz saber a teu servo. E disse o Senhor: sabe o que? Descerá. Meu Deus, Deus é uma graça. Davi diz: Deus, eu vou a Keila. Vai. Davi vai a Keila, luta, vence, conquista. Está dentro da cidade, a cidade é fechada. Os camaradas avisam Saul. Saul vem com o exército para matar Davi. Aí Davi diz: Senhor, eu fiz o que tu mandou, eu obedeci a tua voz. E Saul agora vai descer para me matar? Deus disse: vai. Vai. Mas Deus, e agora? E disse mais Davi: o povo daqui de Keila vai me entregar? Ah, disse o Senhor: eles vão entregar, eles entregariam. E Davi foi levantado por Deus, ele e 600 homens, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Sabe o que é que Deus está dizendo? Saul vai vir atrás de você. Você me obedeceu, mas porque você me obedeceu, não espere que vai ter uma vida sem problema, sem perseguição. Levanta-te e corre. Alguns estudiosos, eu termino aqui, dizem que foi nesse dia que Davi estava cercado em Keila, quando ele escreveu aquele salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Fique de pé glorificando a Deus. O teu socorro vem do Senhor. Sua vida vai florescer. Profetizo para o seu irmão: sua vida vai florescer. Segura, eu estou nos braços